Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo de número 11, nos diz assim a palavra de Deus. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal ele fez? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Pai amado, Deus querido, viva é a Tua palavra, poderosa para transformar, ó Deus, os nossos corações. Tudo que será ministrado aqui nessa noite, eu creio na direção do Senhor, ao falar, ó Deus, ao meu coração, através da Tua infinita graça e misericórdia. Que seja edificante, que seja proveitoso para nós, ó Pai, em nome de Jesus. Que a Tua palavra viva venha revirar o nosso interior, venha falar conosco, venha ministrar em nós, Espírito Santo de Deus, para que possamos, ó Pai amado, nos despir de todo o nosso conhecimento próprio, todo o nosso orgulho, para, Senhor Jesus, se humilhar, como nós cantamos aqui, ó Deus, na Tua presença, e receber do Senhor, ó Pai, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus, amém e amém. O povo votou no ladrão. É mais ou menos isso que nós vamos comentar nessa noite, baseado no Evangelho de Jesus. Quando o povo não sabe votar, quando vota no ladrão. E nós não estamos nos referindo estritamente à política, nós estamos falando da vida e do ministério de Jesus. Esse é o cenário ao qual nós lemos. E nesse cenário há vários personagens. Embora nós vamos abordar esse assunto, ao final você vai entender, porque vai ficar explícito o amor de Deus pela nossa vida. O que nós estamos falando aqui é sobre um amor que vai além da nossa compreensão. O amor de Deus que ama todo tipo de pessoa, porque Ele não faz acepção de pessoas. Independente do conhecimento que temos, da cultura, da classe que nós vivemos ou pertencemos, o Senhor nos ama, mas também independente da classe social, independente da cultura que temos, do conhecimento que temos, da capacidade que temos, uma coisa também temos em comum, é fato que é denunciado pela Bíblia, que todos nós somos pecadores, dependentes dessa graça maravilhosa do Senhor. Portanto,
eu vou comentar sobre alguns personagens que estão envolvidos nesse cenário, que é um cenário descrito pela Bíblia, que é um cenário político, mas é um cenário que está tratando, é um julgamento a respeito da vida de Jesus, a respeito do ministério de Jesus. Se Jesus seria crucificado ou não, se ele seria condenado ou não. Então esse é um cenário dos acusadores de Jesus, a qual não tinha do que acusar, mas conseguiram acusadores para vir contra Jesus. Por quê? Porque Jesus vem pregando o evangelho para transformar de dentro para fora. E Jesus vem pregando o evangelho contra um sistema religioso, um sistema político e contra uma natureza corrompida do homem. Então esse próprio sistema, que é composto por homens mercenários, por sacerdotes corruptos, por homens que vendem a sua própria alma a troco de 30 moedas, a troco de alguns trocados. Eles trocam a sua alma, eles se vendem por inteiro. Então Jesus, quando prega o evangelho a todo esse povo que está ouvindo, e é um povo corrompido, mas um povo que é confrontado pelo Senhor, mas é confrontado para que se arrependa e haja salvação. Haja salvação para eles, que haja salvação para nós, assim como nós cremos nessa graça maravilhosa do Senhor. Então aqui em Mateus capítulo 26, nós temos aqui um dos personagens no versículo 57. Se você voltar um pouquinho, capítulo 26, mantenha a sua Bíblia aberta. O versículo 57 nos diz assim: e os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se havia reunido os escribas e os anciãos. Aqueles que prenderam Jesus, pegaram Jesus, levaram a causa até Caifás. Caifás é um sumo sacerdote. Tecnicamente, um sumo sacerdote, ele tem uma autoridade sobre o povo, ele tem uma função no meio do povo e ele tem que cumprir essa função. Mas quando a gente lê a história como um todo, não tem como a gente citar todas as passagens, a gente percebe que é um sumo sacerdote que se corrompeu. Um daqueles que fizeram parte das falsas acusações contra o Mestre, das falsas acusações contra Jesus. Era um sacerdote político, era um homem de Deus, mas um homem de Deus mais da política do que da vida espiritual. Um homem articulado, um homem astuto, mas um homem que fazia negócios com a alma, com outros homens sem princípios, sem valores cristãos, sem valores vindo da palavra de Deus. Esse é um dos homens envolvidos aqui no julgamento de Jesus, para sentenciar a Jesus. E ainda no capítulo 26, no versículo 14, nós temos um outro personagem, que é Judas, um dos 12 discípulos, que diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs que me quereis dar, eu vos entregarei, e pagaram 30 moedas de prata. Nós conhecemos bem a história de Judas, é um dos envolvidos aqui para a condenação de Jesus, para a morte de Jesus, e ele faz aliança com quem aqui? Com o sacerdote, porque é um sacerdote corrupto, é um sacerdote que tem interesses próprios. Então ele faz essa aliança com Judas, e Judas traz Jesus por algum trocado. Mas é interessante como que ele sempre foi um mercenário. O Evangelho de João, se não me engano, capítulo 12, vai dizer que ele roubava das ofertas, porque a comitiva de Jesus andando com os 12, então eles tinham as ofertas que eles recebiam, e o texto lá do evangelista João vai dizer que Judas roubava essas ofertas, e que quando uma mulher foi derramar um perfume caríssimo aos pés de Jesus em adoração, ele diz: por que a gente não vende, por que a gente não doa aos pobres? Então tem toda aquela aparência de ritual religioso, mas o coração é mercenário. Tem cara de discípulo, anda com os discípulos, parece um discípulo, mas o coração é corrompido. É mais um dos personagens aqui no julgamento do Senhor Jesus. É interessante que Judas,
A gente sabe da história, conhece bem a história de Judas. A Bíblia diz que ele, tomado de remorso, ele vai até o sumo sacerdote e ele quer falar a respeito do assunto. E ele leva as moedas junto com ele, as moedas que ele recebeu para trair Jesus. E ali ele fala: eu pequei contra Deus. E é interessante porque o sumo sacerdote, que é corrompido, diz para ele assim: o problema é seu. Eu não tenho nada a ver com isso, cada um com seus problemas. Nós fizemos aliança para o que era mal, mas agora as consequências, cada um lida com a sua. Por quê? Porque não é um sacerdote que está ali para orientar a vida espiritual do povo. Não é um sacerdote que presta serviços ao povo. Então ele jogou aquelas moedas ali diante do sacerdote, saiu, e a Bíblia diz que ele foi suicidar, tirar a sua própria vida. Eu quero chamar a sua atenção para as nossas escolhas, para as nossas decisões, porque Jesus suportou a traição de Judas. Jesus aguentou até o final, mas o próprio Judas não aguentou suas próprias decisões. Ele não aguentou as consequências do seu comportamento. A vida terminou ali. Ele, em um ato de desespero, sem apoio do sacerdote a qual ele tinha feito aliança, ele sai daquele momento desesperado para tirar a própria vida, porque houve remorso, mas não houve arrependimento. Aí nos diz o versículo 3 do capítulo de número 27, que ele, tomado de remorso, ele tem esse comportamento e ele não tem esse apoio. E quando nós lemos o Evangelho, a palavra de Deus como um todo, é interessante que aqueles que são corruptos, eles encontram alguém mais corrupto do que ele. Aqueles que vendem a sua alma, aqueles que são enganadores, eles sempre encontram alguém que é mais malandro do que ele ainda. Me faz lembrar da história de Jacó. Jacó, que era o enganador antes da sua conversão, da sua experiência com Deus, ele encontra o seu sogro, que é mais enganador do que ele. Então Jacó, que enganava as pessoas, encontra Labão, seu sogro, que o engana, e por muitos e muitos anos, porque quando nós tomamos esse caminho, nós sempre vamos encontrar alguém pior do que a gente. O corrupto sempre encontra alguém mais corrupto do que ele. O pecador sempre encontra alguém mais pecador do que ele, entre aspas. Aqueles que são mercenários sempre vão encontrar alguém pior do que eles, e disso vem as consequências da vida. Jesus nos ensina a ter sabedoria no temor do Senhor, a tomar boas decisões para a nossa vida, porque nós sempre vamos encontrar pessoas com caráter mais duvidoso do que o nosso, por mais que nós trabalhamos o nosso caráter na presença do Senhor. E nós temos um outro personagem aqui nesse cenário do texto que nós lemos, que está no versículo de número 11 do capítulo 27. Jesus estava de pé ante o governador. É mais um personagem. Então nós temos o sacerdote, nós temos Judas e nós temos aqui Pilatos, que é o governador. O governador, ele não era muito bem aceito pelos judeus. Ele não tinha o carisma dos judeus, por quebrar algumas leis judaicas, leis religiosas, enfim, ele não tinha todo esse carisma do povo. Então ele age da seguinte forma: ele quer agradar ao povo. Por mais que ele está com o justo na sua mão, que é Jesus, ele quer agradar a multidão. Ele quer agradar a todos para não perder o seu status, para não perder a sua posição de governador, para não causar uma revolta no meio do povo e ele perder ali o seu cargo, porque é um cargo de poder, um cargo que envolve muito dinheiro, mas é um governador que também se corrompe, é um governador que também é corrupto, e ele transgride as leis, e ele julga, ele se isenta, ou ele é omisso na condenação de um justo que estava nas tuas mãos. Ele poderia ter colocado em jogo o seu cargo de governador, mas para poupar a Jesus, porque era o justo, porque não havia acusação com fundamento para com Jesus. Jesus não havia pecado, Jesus não havia transgredido nada, e Jesus não havia cometido nenhum crime, mas eles vêm contra Jesus dessa forma. Então ele quer agradar a multidão. Está aí um erro que nós cometemos, se cometemos.
quando nós queremos agradar a todos, isso é impossível. Ou nós tomamos a palavra de Deus e caminhamos por ela, orientado por ela, firmados na fé, convicto daquilo que Deus tem para nós. Ou se nós queremos ser politicamente, politiqueiro e agradar a todos, nós vamos nos perdermos nessa caminhada. A gente vai tomar decisões e caminhos pensando no que o outro vai pensar de mim. Então, nós temos que ter o coração definido pelo Evangelho. Então, nós temos mais alguns personagens envolvidos no texto que nós lemos aí do capítulo 27, do 11 até o versículo 26, que é o povo. Pilatos pega Jesus, leva até o povo e diz: para quem que vocês votam? Hoje é dia de eleição. Vamos fazer uma votação hoje. Nós temos aqui Barrabás, que é ladrão e assassino, que a Bíblia fala a respeito dele, conhecido por quê? Por causa dos seus feitos, aqui no versículo de número 16, por causa dos seus crimes. Porque ele não só cometeu assassinato, não só era ladrão, mas como também fazia uma agitação, uma inflamação no meio do povo. Então coloca ali Barrabás e coloca Jesus, que é justo, que amou o povo, que operou milagres, que libertou os cativos, que pregou o evangelho da paz, o evangelho da salvação, mas que não agradou o povo. Então o povo vai votar, e o povo vota no ladrão, porque o povo não sabe votar. Então quando eles vão votar, eles escolhem o ladrão para votar. Se você coloca um justo e um ladrão nesse cenário aqui que nós estamos lendo da palavra de Deus, refletindo, o povo que é corrompido vota no ladrão. Então nós temos aqui também esse ambiente do povo. E quando nós pensamos naqueles que nos governam, porque Pilatos aqui era o governador, e nós entregamos o nosso voto, e às vezes é o voto justamente de um corrupto para o outro. Porque pensa comigo, nós reclamamos dos nossos políticos que são corruptos, mas quando nós votamos conscientes disso, nós também estamos corrompidos. E os governantes são representantes do povo. Quem coloca os governantes lá é o povo. E quem sustenta todo o sistema, toda a máquina, é o povo. Mas é o povo que vota, é o povo que escolhe, é o povo que coloca. E entre Jesus, o justo, e o ladrão, escolheram o ladrão e diz: e o que é que eu faço com Jesus? Crucifica. Pega o justo e mata. Injustamente. Uma análise totalmente equivocada de toda a situação. Então, os governantes são o representante da massa. Agora, por que a corrupção está em todas as escalas? E por que a corrupção está em todas as esferas? Por que está em todas as classes? Porque os governantes saem do meio do povo. É um que a gente escolhe, coloca lá e vota nele. E nós, como cristãos, nós temos que ter uma consciência pura e limpa diante do Senhor, para fazer a escolha a menos grave possível, a menos pior, para ter uma consciência de que nós não podemos repetir o erro, porque depois nós vamos reclamar diante de Deus dos nossos governantes, mas fomos nós que os colocamos lá. Então é dessa forma que o cenário acontece, e esses corruptos, eles são a expressão do nosso voto. Agora, não é só o político que mente para o eleitor, não. O eleitor corrupto também mente para o político. Aqueles que são corrompidos, eles dizem assim: você me dá algo que eu voto em você. Eu estava vendo uns vídeos assim, muito engraçados. O título é assim: o melhor da eleição são os agradecimentos. E lá o pessoal começa a fazer os agradecimentos e o pessoal fica muito bravo, porque pagaram para votar nele e o cara não votou. Então o político mente para o eleitor mente para o político, porque diz assim: eu vou votar em você, mas não votou. Falou que ia votar e não votou. É corrupto tanto quanto. Eu vi um muito engraçado lá, que a família dele tem quase 300 pessoas. E ele, aquele vídeo, naquelas palavras, com aqueles termos, falando com a família: vocês para mim morreram. Tem quase 300 pessoas e eu tive 19 votos. Eu tenho certeza que a maioria dos parentes falou que ia votar nele, não votou. Eu vi um outro de um sacerdote, um pastor: vocês não votaram no pastor Robson. Eu estou escandalizado, eu tenho vergonha de ser desta igreja.
E são esses os agradecimentos que saem pós-política. Mas é o fruto da corrupção generalizada. E nós, como cristãos, nós temos que olhar para o nosso coração. Então aqui é um cenário político em torno da vida de Jesus. Então, o versículo 11, Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. É interessante a pergunta do governador, porque ele não pergunta: Você é justo? Ele pergunta: Você é o rei dos judeus? Qual que é a preocupação de Pilatos aqui? É com o seu posto. Opa, tem mais alguém para concorrer comigo aqui? Tem mais alguém se declarando governador? Tem mais alguém se declarando rei? Tem mais alguém se declarando juiz? Tem mais alguém se colocando dessa forma? Então a preocupação dele é com o seu status, com a sua posição, não é com aquele que estava sendo julgado injustamente. Então ele pergunta: Você é o rei dos judeus? E Jesus, sabiamente, guiado pelo Espírito, instruído pelo Espírito Santo de Deus, diz: Tu dizes. Não sou eu que estou dizendo, é você que está dizendo. Nas tuas palavras que saíram da tua boca. Então, esses homens acusam Jesus de blasfêmia contra Deus porque Jesus afirmava ser o Cristo, o Filho de Deus. Eles acusaram Jesus de ser um falso profeta porque Jesus agia e vivia como um profeta. Acusam Jesus de ser um falso rei porque Jesus dizia ser o rei, mas o rei espiritual. Quando Jesus é confrontado, é perguntado, quando ele prega, ele diz: O meu reino não é deste mundo. Ele poderia dizer assim para Pilatos: Pilatos, você está enganado. Eu não quero o seu lugar. Eu não quero um governo político. O meu governo é superior, é sobrenatural. O meu governo é eterno. A minha cadeira é eterna. Eu sou o Senhor do mundo. Mas Jesus não faz. Jesus, como ovelha muda, ele é levado ao matadouro, como está profetizado por Isaías 53. Então ele não abre a boca para se defender, mas ele está diante de homens corruptos, homens preocupados com seu ego, com seu coração, e Jesus não se defende. A própria vida de Jesus é a sua defesa, o seu ministério é a sua defesa, mas ele está envolvido com esses homens do mais alto escalão político, dos sacerdotes corruptos, dos traidores, daqueles que são desleais a Jesus. E por que nós estamos conversando sobre isso? Isso deixa muito bem claro o amor de Deus pela nossa vida. O quanto há corrupção em todas as escalas, esferas, em todas as classes, ricos, pobres, tribos e nações. E o amor do Senhor permanece. E o amor de Jesus por Judas era o mesmo. Jesus não esculachou, a expressão com Judas. Jesus o amou. O olhar de Jesus, eu acredito que é um olhar constrangedor. Eu imagino o constrangimento de Pedro quando Jesus olhou para ele depois que ele negou Jesus. Aquele olhar com ternura. Eu imagino o beijo de Jesus para com Judas, o toque suave do amor de Deus, sem sede de vinganças, sem sentimentos amargurados, sem maus desejos com relação ao próximo, com relação ao seu traidor, com relação a sacerdotes corruptos, com relação a políticos corruptos. Jesus não odiou a ninguém, Jesus apenas pregava a verdade do Evangelho que não agradou aqueles que estavam corrompidos, porque exatamente isso toca na ferida. Fala daquilo que às vezes nós não queremos ouvir, mas tem mais conteúdo, tem mais cenário nesse texto que nós lemos. Capítulo 26, versículo 59. Venha comigo. Nos diz assim a palavra de Deus: Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Versículo 60. E não acharam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas,
Mas afinal compareceram 2, afirmando: este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias, etc. e tal. Então o versículo 59, o versículo 60, fala do falso testemunho. Nós temos o sacerdote corrupto no cenário, nós temos o Judas que traiu, nós temos o povo que não sabe votar, nós temos todo esse cenário e nós temos aqui o falso testemunho. Eles saíram, sacerdotes corruptos, saíram procurando pessoas para testemunhar, dar um falso testemunho contra Jesus, para dizer que ele fez aquilo que ele nunca fez, para apontar um pecado que ele nunca cometeu, para apontar uma injustiça que ele nunca cometeu, para dizer coisas a respeito dele que ele não era e que ele não fez. E eles procuraram e não encontraram muitos que desse esse falso testemunho contra Jesus. Encontraram alguns homens, eu acredito, decentes, honestos, que têm um mínimo de senso de justiça e não testemunharam, deram um falso testemunho contra Jesus. Mas diz aqui, ainda no versículo 60, e não acharam, apesar de terem apresentado muitas falsas testemunhas. Procuraram pessoas para testemunhar, acusar Jesus daquilo que ele não fez. Não encontraram muitos, mas encontraram falsas testemunhas. Então não é apenas um falso testemunho, são testemunhas falsas. E vice-versa. Pessoas que disseram, eu estava lá, quando ele nunca esteve. Pessoas que diziam, eu vi, mas eles nunca viram. Pessoas que diziam, eu presenciei, mas nunca presenciou Jesus cometendo um crime, cometendo um erro, cometendo um pecado, mas diziam, eu vi. E os sacerdotes procuraram convencer pessoas para dar esse falso testemunho contra Jesus, assim que eles levaram Jesus ao Sinédrio. O Sinédrio são esses juízes regionais que vão julgar essas causas, na maioria delas religiosas. Mas o próprio Sinédrio está corrompido. Eles querem condenar Jesus à morte. E é muito interessante como que desenrola a história, como que acontece, porque alguns se esquivaram dessa cilada do diabo. Um dos mandamentos é não dê falso testemunho. Porque nós podemos um dia até enganar o tribunal dos homens, enganar a justiça dos homens, mas não a de Deus. No grande dia do Senhor, lá estaremos com todas as obras da nossa vida, com todas as nossas palavras, pensamentos, tudo que fizemos, deixamos de fazer, todas as nossas acusações, toda a nossa calúnia. Por isso que é bom a gente evitar comentar sobre coisas que nós não temos certezas, e às vezes nós comentamos. É sábio evitar comentar sobre a vida dos outros, o casamento dos outros, o filho dos outros, a esposa dos outros, o marido dos outros, o trabalho dos outros. Porque nós às vezes não temos provas, não temos certezas, não temos aquela convicção, a gente não viu, não presenciou. Então a gente precisa ir com um pouco de cuidado para não dar um falso testemunho, porque quando eu passo uma falsa notícia, isso pode custar a vida de alguém. Nós vimos um tempo atrás, eu vi na mídia de um homem que foi linchado por uma falsa testemunha. Acusado de pedofilia, mas pegaram o cara errado. Depois que lincharam o cara, descobriram que pegaram o cara errado. Alguém apontou ele como o feitor, como o criminoso, como o malfeitor, mas era um falso testemunho ou uma testemunha falsa. Pode custar a vida de uma pessoa. E é um dos mandamentos, a gente ter essa sabedoria, a gente ter esses critérios. Quantas vezes a gente, às vezes, faz alguns comentários que são desnecessários. Eu cometo os meus erros a respeito disso. Eu tenho que me arrepender deles, me colocar diante do Senhor e dizer, Senhor, me dê sabedoria. Porque o homem sábio, ele consegue domínio próprio. Ele consegue se segurar. Ele consegue tratar as questões com um pouco mais de cautela. Então essas falsas testemunhas com o Senhor, contra o Senhor. E nesse mesmo texto fala do Sinédrio, que são esses juízes, composto por judeus apenas. Aqui o governo na época era romano, mas esses juízes são os juízes judeus, e eles julgavam essas causas regionais, causas religiosas, mas o Sinédrio, os juízes corrompidos, vendendo a sentença. E qualquer coincidência que você vê é mera coincidência.
juízes corrompidos vendendo a sentença. E por quê? Porque são nomeados e são indicados por políticos. Sacerdote indicado por políticos. Eu coloquei uma frase no grupo da igreja esses dias, que um pastor político não é uma coisa boa. Um político pastor, pior ainda. E eu não sou contra de cristãos elaborando leis, votando leis, estando participando. Eu acho que é necessário até, acho que tem que ter lá pessoas com princípios cristãos, com valores cristãos, mas quanto ao sacerdote, particularmente eu penso que o trabalho do sacerdote é com ovelhas. O trabalho do sacerdote é orientação espiritual. O trabalho do sacerdote é convencer do pecado, entre aspas, falar a respeito da natureza, é o Espírito que convence, mas clarear as coisas para a vida eterna. Esse é o trabalho do sacerdote, reestruturar a vida espiritual daquele que se interessa pela vida espiritual. Então nós podemos escolher um irmão do nosso meio de bom testemunho, de caráter, e vamos eleger, vamos votar nele porque nós conhecemos. Mas o sacerdote tem que fazer o trabalho do sacerdote. Esses aqui são sacerdotes que se venderam, são sacerdotes corruptos, são sacerdotes que os políticos chegaram para ele e disseram assim: nós precisamos de um homem como o Senhor na política, influente, com princípios, e vende essa conversa toda para ele, ele acredita, mas na verdade eles não querem um homem assim na política, eles querem um homem, eles querem a política onde esse homem está, onde o sacerdote está. Eles não querem um homem com princípios ali, elaborando as coisas, não, eles querem um homem que se vende dentro do seu ministério, no meio do seu povo, e ali ele permanece como um político ligado ao partido. E o partido aqui, em torno da vida de Jesus, é o partido dos próprios interesses. Cada um defendendo o seu. Então eles não querem um pastor no meio dos políticos ajudando a elaborar lei. Não. Eles querem a política no ambiente do pastor, dentro da igreja. Esse é nosso representante, não é. Esse é o homem de Deus que nós elegemos, não é. O sacerdote tem que fazer o papel do sacerdote. Foi para isso que ele foi chamado, foi para isso que ele foi escolhido por Deus. Foi para isso que ele foi atraído pelo Espírito Santo do Senhor. E eu te pergunto, no momento difícil, quem que você vai procurar? Você vai procurar um político ou um sacerdote? No momento da morte, no momento da angústia, do desespero. Provavelmente você procura um sacerdote quando você quer conversar, quando você quer falar, quando você quer abrir o coração. Então eu te pergunto, qual que é superior? O sacerdócio ou a carreira política? O sacerdócio é superior. O sacerdócio lida com a eternidade. O político lida com leis humanas, temporária, porque ele morre, o tempo passa. Mas aquele que prega o evangelho, aquele que ganha almas, ele está lidando com algo eterno, porque se ele ganhou para Jesus, se Jesus convenceu do pecado, se Jesus abriu os olhos e essa pessoa se converteu, ela foi para a eternidade para morar com Cristo. Então o sacerdócio é superior. E não devemos usar a Bíblia para defender as nossas políticas, os nossos interesses. Porque todos eles usam a Bíblia. Todos eles usam textos isolados, sem conexão, sem contexto, para defender os seus próprios interesses. Então nós temos aqui juízes vendendo a sentença, testemunhas falsas, sacerdote corrupto, traidores como Judas. Nós temos o povo que não sabe votar, prefere o ladrão do que um justo. Então nós temos aqui a exposição do pecado humano, da natureza humana. Isso representa eu e você. Então fica muito explícito o amor do Senhor, o amor de Deus pelas nossas vidas. Com todo o nosso comportamento, as nossas decisões, Jesus não deixa de nos amar e não deixa de nos perdoar. Jesus não deixa de nos conduzir quando nós o chamamos. Então nós estamos diante de juízes que venderam as sentenças, mas há um juiz santo, soberano, sentado no mais alto e sublime trono, que vai julgar todas as nossas vidas, que vai julgar a sua vida, que vai julgar a minha, que vai julgar toda a igreja, todo o povo. E contra ele não há argumento. E contra as provas apresentadas, não há advogado que
que defenda a sua causa, ao não ser Cristo Jesus. Mediante arrependimento seremos absolvidos de toda culpa. Mas se entrarmos por esse caminho e não nos arrependermos, nós seremos condenados, porque o único que salva é Jesus. Aquele que não se corrompeu, aquele que não se vendeu. E Jesus é a nossa referência. Se Jesus não entrou nesse meio, talvez eu não deva entrar como sacerdote, porque Ele é a minha referência. Referência de ministério, referência de vida, referência de princípios, de padrão, referência para uma vida que dá bom testemunho de Deus. Referência para homens, como pais de família, referência para mulheres, como mães de família, referência para filhos, que honram os teus pais, referência para pais que amem os teus filhos. Jesus é para nós referência. Então Jesus está cercado de todo esse povo. Imagina o ministério de Jesus e como ele olhava para esse povo com amor. Cercado de ladrão, traidor, corrupto, enganadores. E Jesus os amou. Isso que é impressionante. Você olha para os políticos, você olha para o assassino como Barrabás, e Jesus o amou. Você olha para os ladrões e Jesus os ama. Você olha para qualquer pessoa que tenha cometido qualquer pecado e Deus os ama. E é por causa desse amor que nós estamos aqui. Não é porque somos bonzinhos, não é porque somos justos, não. É porque o sangue de Jesus tem perdoado os nossos pecados e nos purificado. E isso acontece mediante ao arrependimento. Então, com as falsas testemunhas contra Jesus, executaram Jesus. Foi a escolha do povo. Que sejamos guiados e guiados pelo Espírito Santo de Deus em o nome de Jesus. Eu ouvi uma história, um testemunho a respeito de uma fala do Senhor para uma de suas ovelhas perdidas. Um menino de 15 anos, usuário de drogas, e uma mulher de Deus chegou para ele certo dia e disse: eu não vou dizer o nome porque pode ser que alguém conheça a história. Eu não quero ser antiético, se trata de um menor, 15 anos de idade. Uma mulher de Deus olha para ele e diz: fulano, naquela hora, lembre-se, só Jesus pode salvar. Isso foi num sábado. No domingo, como ele era usuário, estava devendo para os traficantes. Os traficantes pegaram ele. Os traficantes colocaram uma arma na boca dele e executaram. Há um justo juiz que vê todas as coisas e que nos ama e que fala conosco e que sonda os nossos corações e que cuida de nós. Pode haver sentenças vendidas, pode haver sacerdotes corruptos, pode haver traidores, pessoas desleais a Jesus, pode haver um povo que tem uma natureza corrompida que não sabe escolher entre o justo e o ladrão. Mas há alguém soberano que tem nos amado e nos atraído para a tua presença, mesmo assim. Porque essas pessoas nos representam como pecadores. Representa a minha natureza, representa a sua natureza. E você pode dizer: eu sou honesto, mas não é suficiente para ser salvo. E você pode dizer: eu nunca matei ninguém, não sou assassino, mas não é suficiente para ser salvo. E você pode dizer: eu nunca roubei, mas não é suficiente para ser salvo. Você já pensou algo que não devia, já falou algo que não devia, já fizemos algo que não devia, já desejamos algo que não devia. Se nós formos abrir a nossa vida aqui, a nossa vida se torna uma vergonha, mas por causa do sangue de Jesus, lavado, remido pelo poder do sangue, do sacrifício de Jesus, nós temos vida eterna, absolvido de todos os nossos pecados, de todas as nossas más escolhas, porque Ele está conosco. Amém? O capítulo 27, o versículo 13 nos diz assim: então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Se você ler toda a história, são muitas acusações de muitas pessoas. Por quê? Preste atenção nisso. Olha como vive o ímpio e como age o ímpio. Observe, o ímpio, ele faz aliança com outro ímpio para fazer coisas ímpias, para fazer aquilo que é pecado,
para maquinar o mal. Então a gente vê aqui uma aliança que tem traidores como Judas, Judas que fez aliança com sacerdotes corruptos, que fizeram aliança com as falsas testemunhas, que fizeram aliança com os políticos e que venderam a alma. Então eles poderiam ter pensamentos diferentes, mas na hora de maquinar o mal eles são unidos. Isso é algo que nós temos que observar e ver como se comporta. Você já observou como funciona a política? Estão lá, estão quebrando o pau, estão xingando o outro, puxando a capivara um do outro, falando fez isso, fez aquilo e tal. Aí de repente vai para o segundo turno. E no segundo turno eu tenho que fazer alguma aliança. E às vezes o cara faz aliança justamente com aquele que ele mais falou. Puxou toda a capivara do cara, a ficha toda suja, colocou lá na mídia, mas agora ele fez aliança porque ele quer ganhar também. Então os ímpios são ímpios 24 horas por dia. Preste atenção nisso. Você que é igreja, os ímpios são ímpios 24 horas por dia. Então nós não podemos ser crentes só no domingo. Porque o cristão, às vezes ele age, ele vive a semana dele dessa forma. Ele só é crente 1h30 por dia. Ou ele é só crente 1h30, 2 horas no domingo. Ele não é cristão na terça, ele não é cristão na quarta, não é na quinta. Ele só é no domingo um pouquinho. Mas o ímpio é ímpio 24 horas por dia. Ele não deixa de ser ímpio, não deixa de maquinar o mal e não deixa de fazer alianças para aquilo que é interessante para eles. O que nós aprendemos com isso? Que como igreja nós temos que ser mais unidos, uniforme, para uma causa justa, que é a causa do reino de Deus. Não dá para ser crente só no domingo. A gente tem que ser cristão todos os dias. Se tem algo na segunda, é na segunda que nós vamos fazer. Se passar 5 minutos da escola bíblica, eu não posso reclamar. Porque eu estou aqui numa causa, na mesma causa, com o mesmo coração, com a mesma alma. Estou sendo cristão nessa hora porque os ímpios varam a madrugada, mas às vezes o justo, o povo de Deus não sabe fazer essa aliança, essa união. Nós temos que aprender com eles isso. E não foi Jesus que diz que o reino subdividido, ele não prospera? Não é Jesus que fala da unidade até no reino, entre aspas, nas trevas? Então Jesus está nos ensinando aqui que para maquinar o mal, eles fizeram uma aliança. Então, conversaram com Judas, conversaram com o sacerdote, conversaram com as falsas testemunhas, conquistaram, ou convenceram, ou enganaram testemunhas falsas, fizeram todo um complô para o julgamento de Jesus, acusando de algo que ele não havia cometido, de nenhum crime, nem religioso, nem político, não transgrediu nenhuma lei, apenas amou, mas eles se uniram. Interessante como eles fazem isso, não? Então está aí algo que nós devemos aprender. Então leva Jesus até esses juízes, e esses juízes usam tudo como pretexto, porque não havia acusação com fundamento. Sentenças vendidas, cartas marcadas, povo corrompido. E lá está um justo sendo crucificado. É interessante como Pilatos aqui, ele quer escapar, mas ele quer agradar o povo. Ele manda para Herodes, Herodes manda de volta para ele. Não, isso é com você. E a mulher dele, a esposa dele, vai dizer assim para ele, não toque nesse justo, não mexa com esse homem. Eu sonhei com ele essa noite, sofri muito a seu respeito. Não está aí no texto que nós lemos, versículo 19. Depois ele vai dizer, ele vai lavar as mãos de um ato simbólico e dizer, eu estou livre do sangue desse justo. Mas ele foi omisso, porque ele sabia que era justo. Ele sabia que o entregaram por inveja, no versículo 19. Fala a respeito disso, da mulher que sonhou com esse justo. Então ele foi omisso. E quando nós nos omitimos, como povo de Deus, é uma forma de corrupção. Quando nós somos omissos com relação à verdade do Evangelho, é uma forma de corrupção. Porque você ter a oportunidade de dizer assim para uma pessoa, se você não confessar a Jesus,
você será condenado eternamente. E nós temos oportunidade e não falamos. Nós estamos falando de um Deus que ama você. Então a omissão é algo que também nos condena, de certa forma. Amém? Estão entendendo como que o amor de Deus está explícito nesse cenário político aqui da Bíblia? Que envolve a sentença de Jesus. Então Pilatos, ele se comporta dessa forma e ele vai omitir, mas quando nós olhamos para o comportamento de Jesus é que nós ficamos impressionados, porque Jesus não abre a boca para se defender. Cumpre aqui o que foi dito por Jeremias, que ele seria vendido por 30 moedas. Cumpre o que foi dito por Isaías, que ele foi como ovelha para o matadouro e não abriu a boca. E ao olhar para Jesus, nós nos sentimos acolhidos pelo Senhor. Ao olhar para Jesus, nós temos um padrão de vida. Ao olhar para Jesus, nós temos como fazer boas escolhas. Ao olhar para Jesus, nós temos uma referência, porque Jesus é profeta, porque Jesus é sacerdote, Jesus é rei, é o ofício de Jesus. Mas o reino de Jesus, ele é espiritual. E é nessa causa que nós devemos estar enganjados. Se temos que falar, falemos mais do Evangelho. Se temos que postar alguma coisa, vamos postar mais do Evangelho. Não vamos usar o Evangelho para defender os nossos interesses, mas vamos divulgar, proclamar, pregar, anunciar a salvação e o amor de Deus. Postamos tantas coisas, mas às vezes omitimos o Evangelho. Enviamos tantos memes, mas não enviamos às vezes o Evangelho. Às vezes não ligamos para orar com a pessoa e dizer, eu só quero orar com você, 2 minutos, pode ser? Às vezes nós não fazemos isso, postamos um monte de coisas inúteis, mas não postamos a respeito do Evangelho, nos envergonhamos do Evangelho. Somos omissos com relação ao Evangelho. E tente ser do Evangelho sem ser chato, sem ser moralista, mas apenas falando do amor, de uma forma suave, de uma forma tranquila, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Mas nesse cenário político todo, eu não posso ser enganjado nisso, e não ser enganjado na causa do reino. Eu não posso trocar uma coisa pela outra, aquilo que é eterno por aquilo que é temporário, aquilo que é soberano por algo que é corrupto. Então nós temos aí o povo, e o texto nos diz que, no versículo 15, que o costume ali na Páscoa era o seguinte: eles soltavam um prisioneiro. Então é apresentado Jesus e Barrabás, e o povo vai votar, assim como nós votamos esses dias. E nós temos que saber fazer as nossas escolhas, porque toda escolha tem consequência. Porque toda decisão que nós temos consequência. Então a esposa de Pilatos vai dizer, não se envolva com esse justo, sofri por causa dele. Ele vai se esquivar de toda a situação, mas os sumos sacerdotes estão incitando o povo, inflamando o povo. Nós queremos Barrabás, o ladrão, e votaram no ladrão. E o que eu faço com Jesus? Crucifica Jesus! Crucifica-o, crucifica-o! E Pilatos tentando se escapar da situação, porque ele não queria uma revolta no meio do povo judeu. E o que eu faço com Jesus? Crucifica-o, crucifica-o. Esse povo representa o nosso pecado, as nossas más escolhas, as nossas más decisões, que não são orientadas pelo Evangelho, pelo Espírito Santo de Deus. Me representa, te representa, porque é a mesma natureza. Nós só conseguimos ser um pouquinho melhores quando nós nos dobramos, nos curvamos diante daquele que é soberano e nos esvaziamos de nós mesmos e dizemos, o Senhor tem razão, a tua palavra tem razão, o Senhor é soberano, o Senhor é poderoso, é o Criador. Eu me curvo diante desta verdade, justo é o Senhor. Justo é o Senhor Jesus. Então não me interprete mal, mas eu não sou a favor de sacerdote político. Aprendo isso com quem? Aprendo isso com Jesus. Ele
é a referência. Agora eu sou a favor de cristão em todo o governo, em todas as posições. Governadores, presidentes, juízes, enfim, em todos os lugares, de homens com valores, mas não sou a favor do sacerdote. Nós temos um papel maior do que simplesmente esse. Quais são as consequências de tudo isso? Judas traiu Jesus. Jesus aguentou, suportou a traição, mas Judas não suportou. Você está pronto para aguentar as consequências das suas decisões? Ou da falta de decisão? Você aguenta? Diante do juízo de Deus, você suporta? Você está pronto para estar diante do trono, o grande trono do Senhor, o trono branco do Senhor, justo e fiel, para dar conta de tudo? Judas não aguentou, e Jesus aguentou. E Jesus aguentou e aguenta até o final, que aguenta com tudo, com qualquer acusação, porque Ele é manso e humilde de coração. Então, às vezes nós tomamos decisões, escolhas fazemos que nós não vamos suportar. Por isso nós temos que ser orientados pela Bíblia, pela palavra. Não é a minha orientação para vocês, é a orientação da palavra para vocês, é do Espírito. Palavras pregadas, orientadas pelo Espírito Santo de Deus e acolhida ao seu coração como um bom coração, para fazer boas escolhas. Porque Judas, no seu desespero, nos diz aí, Mateus 26, versículo 5, a respeito do seu suicídio. Por que ele foi suicidar? Quando ele vai para o sacerdote, que o sacerdote tinha que acolher, dizer: meu filho, te arrependo do seu pecado, mas ele vai cheio de remorso, não tem arrependimento. O sacerdote vira para ele e fala: não é problema meu, cara. Cada um com seus problemas, cada um do seu quadrado. Por quê? Porque não é um sacerdote que tem orientação de vida espiritual, ele tem interesses próprios. Na hora de fazer aliança para maquinar o mal, está todo mundo junto, está Judas, está o sacerdote, está o juiz vendendo a sentença, está as falsas testemunhas, está o povo votando o ladrão, mas na hora da consequência de arcar com o juízo, com a consequência, é cada um para si. São aquelas amizades. São muito amigos na hora do copo, são muito amigos na hora que tem dinheiro, são muito amigos em alguns momentos festivos, mas na hora que você tem um problema, às vezes sério na sua vida, você não encontra um para te ajudar. Sumiram todos, fugiram todos, e quando você vai, o cara diz assim para você: não é problema meu, o problema é seu, cara. E o cara sai para tirar a própria vida, porque não encontrou misericórdia no sacerdote, não encontrou um sacerdote decente, não encontrou um homem de Deus, não encontrou palavras de conselho, não encontrou palavras de vida eterna, não encontrou palavras de Cristo, porque não encontrou um sacerdote, encontrou um político que vendeu a alma. Encontrou um pastor que vendeu a alma. Por status, pelas migalhas. Então, 27, versículo 4. Nos diz: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Problema seu. Olha que palavra de apoio para Judas. Essa foi a aliança que Judas fez. Essas eram as amizades de Judas. Quando você precisa de alguém para conversar, quem que você chama? Você vai no vereador ou você vai no sacerdote? Quando alguém da sua família falece, você precisa de, às vezes, um apoio, um conforto, quem você procura? O prefeito? Ou você procura um sacerdote decente? Alguém que ore com você? Alguém que te dê um abraço, fique ali com você? E alguém que depois disso caminha com você e acompanha você? Você procura o quê? Alianças?
políticas ou você procura homens e mulheres de Deus? Eu espero que os necessitados encontrem aqui homens e mulheres de Deus. Homens espirituais. Não politiqueiros, não com politicagem. Porque na hora do problema, da angústia, é esse tipo de pessoa que a gente quer do nosso lado. Pessoa que simplesmente vai dizer assim: eu estou aqui. E às vezes não tem muito o que dizer, mas está ali. Está conosco. Isso é importante. Aqueles que pensam que não é importante é porque a vida dele está muito boa. Mas saiba você que a Bíblia fala do dia mau. E aquele dia que nós sofremos, que nós choramos, que todos nós passamos, é o dia que nós precisamos de alguém. Porque nós defendemos, às vezes, algumas coisas que não vale a pena. A causa do Evangelho vale muito a pena. É uma causa eterna. O Judas joga as moedas ali e sai para tirar a sua própria vida. E veja a hipocrisia desses sacerdotes, porque nós lemos o texto aqui, e se você voltar um pouco antes, capítulo 26, eu não vou ler, eles vão falar assim, quando Judas joga as moedas, eles pegam as moedas e falam assim: vamos comprar um campo para que a gente venha enterrar os forasteiros, aqueles que vêm de fora e morrem aqui na nossa terra. Olha que aparência de piedade que esse sacerdote tem. Olha como eles se comportam, como se fossem extremamente piedosos. Que o versículo 5 do capítulo 27 diz assim: então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas um campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Ai, que piedade! O cara que vai lá buscar ajuda e diz: o problema é seu, cara. Aí ele pega as moedas de Judas, que jogou lá para... não, vamos comprar um campo para a gente colocar os corpos daqueles que são forasteiros e que morrem aqui. Olha que aparência de sacerdote que ele tem. E esses sacerdotes são os que estavam procurando falsas testemunhas, acusando Jesus e matar Jesus. Eles queriam matar Jesus, estão dizendo: não, vamos comprar um campo para enterrar os forasteiros. Que hipocrisia da parte desses homens. Que coisa insuportável da parte deles, que rituais que eles viviam. Muito ritual e pouco coração. Muito dogma e pouco coração. Esse é o resultado da corrupção. Aqui está explícito o amor de Deus pela nossa vida. E o que nós devemos viver, porque o que aprendemos? Todos nós somos pecadores. E que esses homens representam o nosso pecado. Que esses homens representam todo o povo que não sabe fazer boas escolhas a não ser orientados pelo Espírito Santo de Deus. Um povo que vota no ladrão merece o inferno, porque deixa o justo para escolher o ladrão. Mas um povo que merece o inferno foi amado por um Deus que promete salvação. Eu mereço condenação, eu mereço o inferno por causa dos meus pecados e das minhas falhas, mas Jesus me salvou. Mas Jesus me prometeu levar-me para morar com Ele. Jesus prometeu salvação para mim. O que aprendemos? Todos nós dependemos da graça de Jesus. Que não sabemos fazer boas escolhas, precisamos do Espírito Santo de Deus. E que muitas vezes não podemos bancar as consequências das nossas próprias escolhas. E por isso desabamos, por isso não suportamos, e nós buscamos refúgio, nós buscamos reforço em Cristo Jesus. Mediante ao arrependimento somos renovados pelo poder do Senhor.
E o que aprendemos mais? Precisamos de cristãos elaborando, votando, influentes, mas precisamos de sacerdote pregando o evangelho, e precisamos de cristãos nas esferas, precisamos de cristão no judicial, precisamos de cristãos em todos os ambientes para dar testemunho de Cristo, falar do amor de Deus e se comportar como bom testemunho de Cristo. Que trate com justiça e com respeito. Em nome de Jesus. Amém?